Abre a sua Bíblia aos Hebreus, no capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui 2 versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. A gente vai discorrer durante essa ministração de alguns versículos que estão correlacionados a essa mensagem dessa noite. Eu te convido nessa noite, enquanto você está abrindo aí em Hebreus, que você não se atenha a nada, desligue o seu pensamento de alguma coisa que te preocupa. Às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja e o pensamento dela está lá fora. Não faça isso. Faça um exercício agora. Traz a sua mente cativa para esse lugar, porque esse é o momento onde a palavra de Deus será ministrada. Então a gente precisa estar atento a isso, porque senão a gente vai desperdiçar o nosso tempo. Você, quem sabe, pagou ônibus, gastou gasolina, né? Teve o seu custo para vir aqui, mas você não veio aqui a passeio, não. Você veio aqui a trabalho. Por que a trabalho? Porque nós vamos adorar, vamos servir ao Senhor, e esse culto depende do que nós vamos fazer. Amém, irmãos? A gente adora a Deus, a gente serve a Deus, assentado, dando ouvidos à palavra de Deus, para a gente não ser apenas ouvintes, mas sermos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Aos Hebreus capítulo 4, verso 12 e verso 13, só esses 2 versículos, todos acharam? Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma, incógnita, oculta ou encoberta diante dos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Amém? Pode colocar a sua Bíblia sobre a sua cadeira, coloca a tua mão sobre o teu coração num gesto de fé. Eu tenho certeza que você está hoje não diante do pastor Roberto, você está em primeiro lugar diante de Deus, que conhece e sonda os nossos corações. Ele conhece qual é a tua intenção, Ele sabe o motivo pelo qual você veio aqui nessa noite. Então peça para Ele, ô Espírito Santo, falar contigo. Eu apenas sou aqui um instrumento, eu sou um vaso. Serei usado durante 40, 50 minutos para falar algo não que vem de mim, mas algo que vem da parte de Deus, que é a sua palavra. Por isso nós queremos ser muito bíblicos nessa noite, e nós não vamos fugir ao texto, porque esse texto aqui, ele é aquele que vai falar conosco, a palavra que vai trazer uma luz ao nosso entendimento. Você pode pedir ao Espírito Santo, então fale agora com Deus, fala com Ele: Senhor, fala comigo, que esta palavra seja a revelação do Senhor para a minha vida. Fala com Ele que você não veio nessa noite ouvir o pregador, mas você veio ouvir aquilo que você necessita, porque Deus conhece a cada um de nós, conhece as nossas necessidades, e Deus sabe o que nós precisamos ouvir nessa noite. Então fala, Espírito Santo, ao nosso entendimento. Usa a minha vida nessa noite, Deus, segundo o teu querer, e que através do Espírito Santo a tua palavra seja ministrada ao entendimento de cada um dos teus filhos, a fim de que ao final desse culto, todos nós venhamos a receber a tua revelação, a revelação da tua palavra. Ó Espírito Santo, nos ajude, nos auxilie, fala ao coração de todos nós, tira do nosso meio todo espírito de incredulidade, tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor encontre nesse lugar um ambiente propício, onde a Tua palavra seja nessa noite pregada, e vidas sejam transformadas e abençoadas. Assim nós oramos, e no nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Amém? Os irmãos podem ocupar o seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui apenas 2 versículos dentro do texto do capítulo 4, e são 11 versículos que antecedem esses 2 versículos, e esses 2 versículos aqui, eles fecham o texto, reforçando exatamente aquilo que Deus havia proposto para o povo de Israel. Eu quis apenas ler esses 2 versículos, porque nós vamos depois discorrer de outros versículos, para nós conhecermos mais quem é esse Deus, quem é esse Deus que através da sua palavra criou os mundos, criou todos os seres,
criou não só esse mundo, mas outros mundos que nós não conhecemos, embora os cientistas estão lá na NASA, nos Estados Unidos, estão por esses países afora, buscando conhecer mais a respeito do universo, e acabam se confundindo, e acabam ficando quase que malucos, por não conhecerem parte da grandeza desse universo, porque não querem reconhecer que por trás de toda essa criação, existe um Deus todo-poderoso, existe o Logos, existe a palavra, porque lá em Gênesis, quando você começa a ler o livro de Gênesis, para nós, ali é o princípio de tudo, mas não é. Antes de Gênesis, Deus já existia. Antes de Gênesis, ninguém pode arriscar. O próprio autor Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, ele deixou para o nosso conhecimento apenas Gênesis, no capítulo número 1, para a gente conhecer toda a formação, onde não havia luz, havia só trevas, mas o Espírito do Senhor já pairava na face dos abismos, e através do Logos, através do nosso Deus, da palavra viva, Ele fez tudo existir. Por isso que esse Deus que você está diante dele, Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que as pessoas, por mais estudarem, ou os teólogos, por mais estudarem a Ele, jamais chegarão a conhecê-lo, quem realmente Ele é. Deus para mim e para você é uma incógnita. Não há como conhecermos a Deus. Se você parar para fazer algumas perguntas, você fica maluco. Quem originou a Deus? Quando Ele começou a existir? Faz essas perguntas não, que você não tem resposta. Então é melhor a gente ficar com aquilo que a Bíblia diz para nós, amém, irmãos? E falando um pouquinho aqui, irmãos, a respeito desse capítulo de número 4, onde nós lemos apenas os 2 versículos, mas eu quero caminhar um pouquinho agora, nos versículos que falam sobre o capítulo 4, e vai trazer para nós, irmãos, as orientações necessárias. Nós temos um grande exemplo de um povo que viveu nessa terra, um povo que foi escolhido por Deus, que foi o povo de Israel, um povo que eu não quero contar a história, que é um tanto longa, mas você sabe que através de Moisés, ele, orientado por Deus, designado por Deus, ele foi até a terra do Egito, e lá ele trouxe consigo o povo de Deus, o povo de Israel, que estava escravo por Faraó. Esse povo, o povo de Israel, Deus fez promessa através de Abraão no capítulo 12, e se estendeu essas promessas até Moisés e até os nossos dias. Deus tirou com seu braço forte esse povo, o povo de Israel, lá do Egito, e conduziu esse povo durante 40 anos no deserto. Você conhece a história, você sabe o que Deus fez na vida desse povo. Eu queria, meus irmãos, eu gostaria, como você também gostaria de ter o grande privilégio de fazer parte daquele povo, o povo de Israel, que vivenciou, que presenciou as maravilhas de Deus. Eles presenciaram com os olhos deles um grande espetáculo. Hoje os filmes aí mostram para nós a respeito da passagem do povo de Israel naquele grande mar vermelho, onde as águas se abrem. Você se imagine agora, você lá diante daquele grande mar, e você vê a mão de Deus trazer consigo a libertação e fazer um caminho no meio do mar para o seu povo passar. Esse povo de Israel foi um povo que viveu com Deus, que experimentou o melhor de Deus, e Deus escolheu um lugar que se chama deserto, para que os seus milagres, as suas maravilhas pudessem se manifestar. Ele não escolheu um lugarejo, uma cidade onde tinha muitos recursos, não, ele escolheu um lugar árido, deserto, meus irmãos. A gente, quando fala de deserto, embora eu não conheço deserto, eu não sei o que é um deserto, porque eu nunca pisei num deserto, mas pelo estudo que nós fazemos e pelo que a gente vê geograficamente, é um lugar onde homem nenhum, ser humano nenhum, tem capacidade de viver. Foi esse lugar que Deus escolheu para mostrar para esse povo, o povo de Israel, quem é realmente Jeová, quem é Yahvé.
Yahvé, um dos nomes mais antigos de Deus, se revelou a esse povo de Israel e mostrou para esse povo quem realmente ele era. E esse capítulo de número 4, o verso 12 e o 13, embora a gente possa ler e possa estar entendendo a respeito do que é a palavra de Deus, mas esses dois versículos estão fechando um bloco de informações necessárias e até para o nosso aprendizado, porque todas as vezes que você ouve uma pregação, que você ouve um estudo, você tem que tirar algo proveitoso para você, uma lição. Eu quero que você possa extrair nessa noite, do exemplo do povo de Israel, uma lição de vida, um exemplo para mim e para você, porque esse povo aqui, eles tinham tudo que eles precisavam ter para sobreviver num lugar chamado deserto. Quando você lê lá a respeito da caminhada desse povo, Deus providenciou, meus irmãos, durante 40 anos, Deus providenciou um maná. Você imagina, isso é um ato fenomenal, isso é sobrenatural. A Bíblia não registra, mas eu creio que alguns dos israelitas, por curiosidade própria, poderia sair do lado de fora da sua casa, da sua tenda, e eles olhavam para o céu e estavam caindo uns bloquinhos, uns flocozinhos, como uma neve, todo dia caía, e caía a porção necessária na porta de cada israelita tinha sua porção, na porta da sua casa, aquelas sementinhas como coentro, aquelas sementinhas, as mulheres pegavam aquelas sementes, elas amassavam, se tornavam uma farinha, e faziam bolo, faziam pães, e eles se alimentaram. A Bíblia não diz que nenhum israelita ficou desnutrido por comer pão 40 anos, porque naquele pão tinha todas as substâncias, os minerais, tinha todos os ingredientes necessários que o organismo humano precisasse para a sobrevivência, porque eles não morreram de inanição, não morreram desnutridos, eles eram fortes, mas eram todos os dias alimentados através do maná. Então o alimento não faltou, tinha padaria todo dia lá para eles lá, não era também aquela coisa de chegar o pão pronto, não, porque tem muitas pessoas que às vezes acham que a bênção de Deus, ela vem pronta. Não, meus irmãos, existe um esforço necessário para que a gente alcance o favor de Deus, a bênção de Deus. Você se esforçou para estar aqui nessa noite. Assim como esse povo no capítulo 4, você pode ler na tua casa, porque é um tanto extenso as informações, mas esse povo de Israel, no capítulo de número 4 de Hebreus, você vai perceber que esse povo, eles estavam caminhando no deserto, estavam esperando pelo dia do descanso. O dia do descanso não seria propriamente o sábado de descanso, não seria também a entrada como Josué, que sucedeu Moisés, caminhou com o povo de Israel depois de Moisés e introduziu esse povo lá nas terras de Canaã. Também não era aquele momento de descanso que o autor dos Hebreus está declarando aqui. Eles estavam caminhando para um dia de descanso, que é um dia que eu e você também estamos esperando, esse dia do descanso, que será o dia onde nós encontraremos com o Senhor lá na glória. Aquele dia que muitos crentes, embora talvez não tenham esse entendimento claro e preciso acerca das coisas espirituais, acha que viver nessa terra é um martírio, viver nessa terra é um inferno, viver nessa terra é ruim demais. Pode até ser, porque nós estamos também vivendo, na tipificação, nós estamos vivendo também num deserto, meu querido. Isso aqui não é o céu, não. Isso aqui é lugar de luta, de provação, de aflições. Aqui não é o lugar onde você deve abaixar a sua espada, não. A sua espada tem que estar erguida o tempo todo para lutar. Lutar não só contra inimigos espirituais, mas contra situações que todo dia cercam a tua vida, porque nós temos um grande inimigo que é o nosso próprio eu, a nossa própria carne. A carne todo dia, ela bate ao seu coração, todo dia bate à sua porta pedindo entrada. Então viver aqui não é viver em delícias, não. Viver aqui, meu querido, é viver no esforço, no trabalho. E você está trabalhando, você está se esforçando para que um dia você entre e seja introduzido naquele lugar que a Bíblia diz, a nova Jerusalém celestial.
naquele lugar onde nós vamos realmente ter descanso, mas aqui nós não vamos ter descanso. Como o povo de Israel no capítulo de número 4, infelizmente, meus irmãos, a gente precisa falar a verdade a respeito do que está escrito. E o que eu acho maravilhoso da palavra de Deus é que a Bíblia Sagrada não esconde, ela não deixa de revelar as verdades que foram fatos que aconteceram com pessoas no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento. A Bíblia nos revela, essa aqui, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Essa palavra que você está ouvindo da boca de um pregador aqui nessa noite, não é uma palavra qualquer. Isto aqui não é um livro escrito, quem sabe, por um escritor ou um best-seller que está rodando pelo Brasil ou os Estados Unidos afora. Isso aqui não são palavras vazias, isso aqui não são palavras de efeito. Palavra de Deus também não é um livro de autoajuda, palavra de Deus também não é um amuleto. Palavra de Deus não é como antigamente, agora já não existe mais, uma caixinha de promessa, onde as pessoas, elas queriam ouvir coisas agradáveis, então ela comprava uma caixinha de promessa, fechava os olhos e tirava um versículo e lia um versículo agradável. Não é. Em qualquer parte dessa Bíblia, onde você abrir, o Espírito Santo terá uma palavra para mim e para você. Esse povo de Israel, eles não souberam fazer uso daquilo que foi oferecido a eles. Deus ofereceu o melhor que Ele tinha para eles. Não faltou maná há 40 anos. E durante a noite no deserto, quem é professor de geografia sabe, lá no deserto a noite é muito frio. É um tipo de estação, é um tipo de temperatura que varia de 40 a 50 graus durante o dia, e à noite um frio intenso. Então não dá nem para morar de dia e nem à noite. Mas o que Deus providenciou? Irmãos, o que eu estou falando contigo está escrito. Isso aqui é fato, isso aqui aconteceu. O povo de Israel, quando eles colocaram os seus pés no deserto para caminhar naquele deserto, Deus já providenciou o que era necessário para que aquele povo caminhasse, e não dissesse para eles: Senhor, nossos pés estão inchados de tanto caminhar, estamos passando fome, não temos água. Não, Deus providenciou tudo, uma coluna de fogo durante a noite. Só sobre o arraial do povo de Israel tinha uma coluna de fogo para aquecê-los do frio intenso. E durante o dia, eles levantavam, olhavam para cima, eles não viam um sol escaldante, eles viam uma nuvem sobre o sol, para aplacar o calor, a intensidade dele, para que eles pudessem caminhar naquela terra, naquelas areias ardentes, ou quentes demais. Deus providenciou tudo através da sua palavra. É isso que o capítulo 4 está dizendo. Esse povo não entendeu o propósito de Deus, porque eles estavam caminhando durante só um período. Na verdade, meus irmãos, esse povo era para caminhar 11 dias. 11 dias, ao sair lá do Egito, estariam sendo entronizados na terra que mana leite e mel, a Canaã, prometida através de Abraão. Mas esse povo cometeu 2 atos diante de Deus, que fez com que Deus ficasse irado, irritado com aquele povo. Esse povo, primeiro, eles tiveram esse grave defeito, incredulidade. Eles não acreditavam em Deus. Deus estava falando através da boca de Moisés, como nessa noite Deus está falando através da minha boca. Embora alguém possa duvidar, será que Deus ainda fala? Deus ainda continua falando através dos homens. Deus poderia há muito tempo atrás, enviar anjos para serem pregadores da palavra de Deus nessa terra, porque assim eles desejavam fazer. Mas Deus não deixou os anjos com esse compromisso, com essa responsabilidade. Deus colocou o homem, falho do jeito que ele é, mas colocou ele à frente para pregar a sua palavra, e homem ganhando homens, mulheres ganhando mulheres, o evangelho sendo pregado. Há muitos hoje que questionam, aliás, é uma pena, é um pesar do que eu vou falar aqui agora.
que as academias, as universidades, os nossos jovens hoje, que estão querendo se intelectualizar tanto, aprender tanto, serem tanto inteligentes, serem tão sábios, quando entram nas faculdades, perdem o temor de Deus. Os pais, quem sabe, com tanta dedicação, com tanto empenho, faz com que a criança, ao nascer no Evangelho, ela aprenda as primeiras palavras de Deus, os rudimentos da fé, ensina para o filho o que realmente Deus é, o que é a palavra de Deus, e quando chega numa faculdade, ele assenta diante de um professor de filosofia, de sociologia, e outras tantas por aí, biologia, são tanto gia, que a pessoa, quando começa a falar, o jovem passa a desacreditar de Deus, passa a não acreditar mais na existência de Deus, passa a acreditar em métodos, na ciência, em coisas incompatíveis com a palavra de Deus. É por isso que nós estamos diante de um texto nessa noite, que mostra para nós, que tudo que Deus falar, através da sua palavra, vai acontecer. Deus não desperdiça a palavra, toda palavra que sair da boca de Deus, eu quero ler isso contigo, lá em Isaías capítulo de número 55, o profeta Isaías vai dizer sobre isso, as palavras que aqui nessa noite eu estou pregando, seja ela de maneira a exortar a igreja, ou seja de maneira a motivar a igreja, a mostrar à igreja quem é Deus, esta palavra não volta para Deus vazia. A palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, e ela vem através do pregador, e ela é ministrada aos ouvidos dos homens, essa palavra, ela tem propósito, ela entra em ação, ela entra nos nossos ouvidos, e a palavra, através do poder do Espírito Santo, porque quem faz a obra não é o homem, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso que essa igreja ela é pentecostal, é uma igreja que acredita nos dons do Espírito Santo e na capacitação do poder do Espírito Santo na mente humana, porque a mente humana questiona, a mente humana ela é incrédula, ela não acredita, mas quando o Espírito Santo, junto com essa palavra, ela entra em fusão nos teus ouvidos, ela começa a trazer transformação, ela começa a revelar para mim e para você, que nós somos muito pequenos diante desse Deus, e nós somos informados que nós precisamos ouvir essa palavra, porque ela não é uma palavra morta, é uma palavra viva, tem vida nessa palavra, irmãos. Abra qualquer revista, Época, Veja, Enciclopédia, pode abrir o que você quiser, será uma leitura de um escritor, mas quando você abre a palavra de Deus, no primeiro versículo o Espírito Santo já está lá nele. Achei interessante a Letícia falar comigo, não Letícia, uma experiência que ela teve, ela não conhece a Deus, não tem experiência nenhuma com Deus, ela falou, pastor Roberto, sem conhecer a Deus, sem nada, eu abri um versículo assim, aleatoriamente, ela abriu um versículo, e ela quando leu o versículo estava falando diretamente a ela, não que isso seja necessário você fazer sempre, mas naquele momento Deus quis falar contigo, através desse versículo, assim Deus também fala conosco o tempo todo. Quero que você abra então aí, a sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 55, verso 9, verso 10, quantos estão entendendo essa palavra? Isaías, capítulo número 55, Isaías 55, verso 9, verso 10, está aí exatamente o que o autor vai dizer para nós a respeito dessa palavra, que ela tem um propósito na vida de cada um de nós. Todos acharam? Assim como os céus são mais altos, versículo 10, como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador, e pão para os que dele se alimentam. Versículo 11, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei.
Não importa, meu querido, você pode ter entrado aqui nessa noite com todas as argumentações todas as tuas incredulidades. Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite dizendo: olha, eu tenho ouvido, sabe, eu tenho visto tantos comentários negativos a respeito das igrejas evangélicas, sabe, do evangelho, eu estou estarrecido com tanto escândalo. Meu querido, pode ficar tranquilo, porque Deus não tem compromisso com a igreja. Deus não se compromete com denominação nenhuma. Não está escrito aqui que Ele se compromete com a denominação tal, para fazer dela realmente um povo eleito nessa terra. Deus tem compromisso com a sua igreja. Não é igreja, denominação ou instituição. Deus tem compromisso com a sua igreja, o povo de Deus na terra, pessoas que ouvem essa palavra e sabem que esta palavra, ela vem da parte de Deus. Então o profeta Isaías está dizendo que toda palavra que sai da boca de Deus, ela sai com o seu devido propósito. Por isso que a gente não precisa ficar preocupado com a salvação de ninguém. Às vezes você fica orando, jejuando a vida toda, você fica pedindo e faz campanha e faz não sei o quê, para a pessoa ser salva, não sabendo você, meu querido, que no tempo de Deus a coisa vai acontecer. Quando você vê na Bíblia Sagrada Deus mostrando quem Ele é, através de Faraó, eu não acredito na dureza do coração de ninguém, porque Faraó, ele foi um homem de coração duro, um homem que falou com Moisés: eu não vou deixar esse povo sair. Ele não sabia com quem ele estava lidando. O grande eu sou mostrou para ele quem ele era. E o interessante disso tudo, meus irmãos, que Deus deixou para mostrar quem ele era, depois dele deixar o povo de Deus sair do Egito. Aquilo ali foi tudo o propósito de Deus. Deus disse para si mesmo: vou mostrar para Faraó quem sou eu, a minha glória para Faraó, deixando esse povo sair, mas endurecendo de novo o coração dele, porque ele vai sair em busca do povo de Deus, e eu vou mostrar para ele com quem ele está mexendo, com um Deus vivo e poderoso. É por isso que nessa noite nós estamos diante dessa palavra, desses 2 versículos, que serão suficientes para mostrar para mim e para você, que esse Deus, através da sua palavra, faz com que a nossa vida seja transformada. Ele mostrou isso para o povo de Israel, mas esse povo foi incrédulo. Esse povo, meus irmãos, olha o perigo da incredulidade. Deixa eu te falar do perigo da incredulidade. A ausência de fé, a ausência de confiança em Deus, a dúvida que a pessoa tem no coração em relação a Deus, isso é coisa muito séria. O povo de Israel começou a se relacionar com Deus, e eles pensou consigo: será? Vocês acham que esse Deus tirou nós lá do deserto, lá do Egito, trouxe nós para cá? Esse Deus é bom demais. Esse Deus jamais vai usar de juízo conosco. Esse Deus é Deus de amor. E eles ignoraram os juízos de Deus, ignoraram a palavra de Deus, não acreditaram no que Deus poderia fazer com eles. Você está diante de um Deus que um lado dele é bondade, é benignidade, é misericórdia, mas tem um lado de Deus que é juízo. Tem um lado de Deus que Ele trata eu e você como filhos, e esse lado dele eu nunca quero conhecer. Eu jamais vou querer resistir ao Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. Eu jamais farei com que qualquer palavra que sair da boca de Deus, falando a meu respeito, dos erros que eu estou vivendo, dos pecados que eu estou cometendo, eu quero ser um crente que em 5 segundos, no máximo, eu tenha uma solução do erro que eu estou vivendo com Deus e me arrependa rápido, para que eu não experimente exatamente o outro lado de Deus. Eu não posso nem falar do outro lado de Deus para os irmãos, porque se a gente falar da dureza de Deus, do jeito que Ele é, a gente realmente sai daqui nessa noite, meus irmãos, chorando e gemendo. Mas esse lado dele, Ele não quer mostrar. Como você que é pai,
Você que é mãe, que tem os seus filhos, você sempre quer se relacionar com os seus filhos num ato de amizade, aconselhando eles, mostrando para eles os caminhos da vida, fazendo com que eles obedeçam aos teus mandamentos, aquilo que você quer para eles. Mas quando esses filhos decidem por conta própria não acreditar na tua palavra, vão ser incrédulos, não vão acreditar no que você está dizendo. E qual é o resultado de uma pessoa incrédula? Sofrimento. Foi o que aconteceu aqui no capítulo 4. Esse povo foi incrédulo. Se fosse só incrédulo, tudo bem, mas eles ajuntaram mais um ingrediente terrível na vida de uma pessoa. O povo de Israel foram incrédulos e foram desobedientes à palavra de Deus. Deus estava usando um homem, um ancião, Moisés, para que a sua vontade pudesse ser estabelecida, mas ignoraram, não deram ouvidos à voz de Moisés, que era o porta-voz de Deus. Então, incredulidade mais desobediência é igual a desgraça. Se você ler a história do povo de Israel, você vai ver que foram milhões de pessoas que caíram no deserto, morreram. Não foi porque Deus quis. Na soma de tudo, quando você chega no finalzinho, quando eles estão quase a entrar lá na terra de Canaã, só restou Josué e Calebe e aqueles que estavam com eles, porque toda a geração caiu no deserto, porque não entenderam o propósito de Deus. Como aqui nessa noite eu quero te informar, o maior propósito de Deus, a vontade absoluta de Deus, é que todos os homens sejam salvos em Cristo Jesus. Deus não tem prazer na condenação do ímpio. Deus quer que o homem se converta, que o homem entenda que ele criou sim o inferno, criou os céus, mas Deus não criou o inferno para o homem ir para lá. Ele criou o inferno para os demônios, para Satanás, para o diabo, não para o ser humano. Então aqui o autor aos Hebreus está informando para nós a respeito da palavra de Deus. Então eu quero voltar contigo aí para a gente analisar melhor esse texto aqui, porque esse texto aqui, meus irmãos, ele tem uma profundidade muito grande. No capítulo 4, verso 12: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. O autor está usando aqui uma figura de linguagem, para a gente entender melhor o que é a palavra de Deus e como ela chega na minha e na tua vida, que essa palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ou seja, uma espada que tem 2 fios, 2 cortes, embaixo e em cima. Então, quando essa palavra, ela entra dentro de nós com um objetivo. Ela entra cortando e ela volta cortando. Ela é penetrante, ela traz consigo informações a nosso respeito, porque só a palavra de Deus, só esse Deus maravilhoso conhece o nosso DNA. Você quer saber se o filho é teu, você vai fazer o DNA, né? Eu tenho dúvida, vai fazer o DNA. Ah, a pessoa morreu, tem que fazer um DNA para saber. Ficou carbonizada, morreu carbonizada. Tem que ir lá tirar um fio do cabelo para fazer o DNA. Esse Deus conhece a mim e a você, conhece a nossa origem, carrega eu e você na palma das mãos. E só essa palavra, através do Espírito Santo. Não é a palavra só. A palavra, ela é imbuída, ela traga a mim e a você, através do poder do Espírito Santo, e ela entra pelos teus ouvidos, e ela penetra no teu coração, ela sonda o teu coração, e quando ela entra no nosso coração, o interessante da palavra de Deus é isso, quando ela entra no nosso coração, ela conhece tudo aquilo que está lá dentro. Homem nenhum conhece as nossas intenções, ou conhece o que está no nosso coração, mas o Espírito de Deus, através dessa palavra, conhece as intenções do coração de cada um de nós. Por isso que não há nenhuma resistência, e não pode ter nenhuma resistência, quando você está ouvindo a palavra.
Um dos pecados contra o Espírito Santo, presta atenção no que eu vou te falar. Tem gente que fala: pastor, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Uma das blasfêmias contra o Espírito Santo é a pessoa negligenciar, a pessoa não ouvir a palavra de Deus, a pessoa dizer: eu não quero ouvir o Evangelho, não quero ouvir a palavra, eu tenho nojo de ouvir a palavra de Deus. Quando uma pessoa chega a esse nível de não querer mais ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo sai de cena. Enquanto você estiver aqui com os teus ouvidos, quem está me ouvindo aqui? Enquanto você tiver ouvido espiritual, não é carnal não. Nós temos dois tipos de ouvidos: ouvidos carnais e ouvidos espirituais. Quando eu falo ouvido carnal e ouvido espiritual, estou dizendo assim, como Tiago diz: não sejais apenas ouvintes, mas sejais ouvintes e praticantes dessa palavra. Porque se você ouve a palavra e não põe em prática, você é apenas ouvinte. Você ouve o Evangelho, ouve a pregação e sai daqui e continua fazendo as coisas que desagradam a Deus, como o povo de Israel, do mesmo jeito. Tua vida não melhora em nada. Hebreus 3,7. O que diz em Hebreus 3,7 e 8? Para mim aí. Nesse dia, é o dia de hoje, que você está ouvindo essa palavra, não endureça o teu coração, porque o povo de Israel endureceu o coração, não ouviram a voz de Moisés e muito menos a voz de Deus. E aí, meus irmãos, infelizmente, vocês conhecem a história, o castigo veio. Então Deus quer poupar a mim e a você nessa noite, de ter uma vida, quem sabe, tão desgastante. Antes de ler esse versículo aqui, deixa eu te dar uma informação. Ô meu querido, não precisa de você viver uma vida com Deus da base da barganha. Deus não barganha a bênção dele comigo. A campanha do lenço, é a campanha da flor, é a campanha do sal grosso, é a campanha do óleo, é a campanha do brinco, é a campanha da pulseira, do anel. É tanta campanha, para que essas campanhas? O crente não precisa ser campanheiro, não. O crente precisa ser obediente à palavra de Deus. Porque antes dele oferecer a você, ou dar a você aquilo que você precisa, necessita para a tua sobrevivência, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar se no teu coração está habitando a palavra de Deus viva e eficaz. Não é balela de pastor, não é conversa fiado de líder nenhum, que fica querendo colocar a boca abaixo de certos crentes, que se você fizer desse jeito, vai dar certo sim. Permaneça com o teu pecadinho aí, fica do jeito que você está. Não preocupa com nada na tua vida não, faz do jeito que eu estou te falando aqui, porque se você crer na minha palavra aqui, você vai prosperar, você vai ser abençoado. Como que se para entrar no céu, eu preciso ser rico nessa terra? Eu posso ser pobre nessa terra materialmente, mas eu sou rico lá nos céus, eu sou reconhecido lá nos céus. Lá em cima tem um nome escrito, não foi eu que coloquei, foi o Jesus que colocou o meu nome lá, no livro da vida do Cordeiro, onde um dia, muitos não acreditam, pela incredulidade, mas um dia o livro vai abrir. Um dia, meu querido, queira você não, ou queira você aceitar ou não, lá em cima alguém vai abrir o livro. O Apocalipse está dizendo, abriu-se um livro, abriu-se outro livro, e os nomes que não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro serão lançados nas trevas exteriores. Por isso, meu querido, que você tem que ser um crente bem resolvido, de receber essa palavra nessa noite como ouro refinado. Não é para ouvir essa palavra que eu estou pregando, dizendo: o pastor Roberto não respeitou a vírgula, ponto e vírgula, o pastor Roberto não soube conjugar o verbo. Para com isso. Tenha sensibilidade quando Deus estiver falando contigo. Você não pode ficar aqui nessa igreja ouvindo uma palavra, olhando a roupa do pregador. Isso é religiosidade. Para de ficar olhando o que o pastor não conjugou de maneira perfeita, porque ninguém é perfeito. Aqui, meu querido, não é professor de português não, aqui é um comedor de arroz e feijão, igual a pastora Elza fala, mas é alguém que está falando da parte de Deus para você.
Então o versículo 7 fala comigo e contigo. Olha o versículo 7. Portanto, como diz quem? Se ouvirdes quando? Quando? É agora. É agora, meu irmão. Você está ouvindo Deus falar contigo? É agora. Para de usar procrastinação. O que é procrastinar? É você deixar para fazer amanhã o que você deveria fazer ontem. Põe a tua vida no altar. Ouça essa palavra nessa noite e deixa o Espírito Santo entrar dentro de você, porque essa palavra nessa noite, ela está imbuída pelo Espírito Santo para mudar o que está dentro de nós. E o versículo 8 diz o quê? Versículo 8: não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. O capítulo 3 aqui está revelando exatamente as atitudes do povo de Israel lá no deserto. Deus queria dar a esse povo um dia de descanso, não em Canaã, mas no céu, mas não entenderam isso. É por isso que eu quero nessa noite aguçar a tua fé. Eu quero que nessa noite você saia daqui motivado, e não saia daqui, sabe, com aquela vontade de receber coisas que você ainda não recebeu. Eu não recebi, pastor, virou o ano, e muita coisa que eu pedi para Deus não aconteceu ainda. Para com isso, meu irmão. Duas coisas fundamentais na vida do crente dos dias de hoje, sabe qual é? Duas coisas fundamentais que agradam o coração de Deus. Primeira coisa, piedade. O que a palavra piedade significa dentro do contexto hoje para mim e para você? A nossa devoção, ser um crente devoto a Deus, ser sincero, ser leal a Deus. Um crente quando tropeça no pecado, uma pedra, tropecei, na mesma hora ele conserta a situação. Ele não tem um coração duro, ele tem um coração regenerado. Vida piedosa, isso tem que ser uma prática, um estilo de vida para mim e para você. Deixar as coisas desse mundo e sermos devotos somente ao Senhor. Quando o salmista diz assim, no capítulo 103, como o mancebo, como o jovem, vai purificar o seu caminho. Como é que faz para o jovem limpar o seu caminho, limpar a sua vida? É muito simples. Ele informa, observando segundo a palavra de Deus. Tem uma receita de santidade, meu querido. Você se sujeitar a Deus, resistir o diabo, porque ele vai fugir de vós. Não tem desculpa para o pecado. A nossa maior dificuldade em servir a Deus é exatamente a dificuldade que eles tiveram: incredulidade e desobediência. Então o autor está dizendo aqui coisas profundas a respeito da palavra de Deus. Então quero continuar lendo para os irmãos, estou quase acabando a mensagem. Quantos estão entendendo? Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Como que a gente vai fugir dessa palavra aqui nessa noite, quando Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele abre a sua boca, e ele começa a revelar o que está no coração do homem. Só a palavra de Deus é capaz agora, através da minha boca, falando a você, essa palavra é capaz de identificar o que está no teu coração, quanto pecado está lá, esse depósito, esse órgão chamado coração. Ele é um depósito que nós colocamos lá aquilo que nós queremos colocar. Por isso que Jesus falou, os maus pensamentos estão no coração do homem. Os furtos, os roubos, os homicídios, os maus pensamentos, o adultério, está no coração do homem. Enquanto eu falo aqui, e embora muitas pessoas aqui não querem levar em conta o que nós estamos falando aqui, mas eu quero te informar aqui, sem medo de errar. Quem cuida dessa igreja não é pastor Roberto, não é pastora Elza, não é pastor Mariano, não é membro, não é obreiro nenhum. Quem cuida dessa igreja é o Espírito Santo.
Ele cuida a fim de mostrar para mim e para você que se há alguma coisa na nossa vida que não condiz com a vontade de Deus, seja eu, seja a pastora Elza, seja pastor Celso e outros pastores que estão conosco, como domingo passado a pastora Eliane, ela pregou de manhã aqui, sou o sangue de Jesus. Que palavra foi aquela? Misericórdia. O pessoal saiu daqui tudo cabisbaixo, irmãos, ninguém dava glória na hora do culto, ninguém glorificava, todo mundo saiu daqui cabisbaixo. Cajado de Deus desceu. Mas por que Deus fala? Porque Deus quer uma igreja semelhante ao seu Filho, o seu Filho Jesus Cristo. Ele não quer que eu e você tenhamos uma vida meia boca. Ora tu é crente, ora tu é mundano, ora tu canta para Deus, ora tu canta para o diabo, ora tu toca para Deus, outra hora tu toca para Satanás. Não, meus irmãos, da minha boca e da tua boca precisa sair o tempo todo uma mensagem só, uma palavra só, amém, irmãos? Por isso que a nossa palavra tem que ser uma palavra temperada com sal. Nós não temos, irmãos, os pastores não têm, nenhum líder, por maior que ele seja no Brasil, pelo renome que ele tenha, quem sabe pela credibilidade de palavra que ele tenha, por mais eloquente que ele seja, um pastor de uma igreja, ele só tem um instrumento que tem dupla função nas mãos. O pastor tem a vara e o cajado, num instrumento só. Ele é um instrumento que contém duas funções. Numa ponta, ele está envergado, que ele significa o cajado, onde esse cajado serve para proteger a ovelha ou tirar a ovelha tantas vezes do abismo. E ele virando ela e segurando ela, vira também uma vara, que é a vara da repreensão, a vara da correção. Esse é o único instrumento que nós temos nas mãos. E é por isso que uma igreja que precisa realmente amadurecer, e eu quero que essa igreja amadureça, tenha esse entendimento, que o cajado e a vara são necessários na condução do rebanho. Infelizmente estamos vivendo hoje dias dos desigrejados, pessoas que não querem mais se submeter à autoridade de um pastor, não querem fazer parte de uma denominação. São pessoas que querem servir a Deus em casa com suas liturgias, com seus cânticos, quem sabe com as suas pregações, as igrejas dos lares. Isso está sendo uma forma praticada hoje no nosso Brasil, para tirar realmente essa identidade de igreja. Toma cuidado com isso. Uma igreja numa casa não é igreja, é um culto. Aqui nós temos, todas as quartas-feiras, o grupo de crescimento dos lares. Nós estamos às quartas-feiras nos lares ensinando a palavra de Deus, mas no domingo nós estamos reunidos, amém, irmãos? Ainda com certa diferença, porque quando você está dentro de uma igreja, você está do lado de uma pessoa que não é perfeita, essa pessoa tem muitas falhas. Há pessoas aqui, por exemplo, que se sentem até indignas de entrar dentro desta igreja, mas você não pode considerar o teu pecado, porque o apóstolo Paulo disse nas suas palavras, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não tem tamanho de pecado que ele não possa te perdoar, não tem, todo o pecado, meu querido, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu acredito que ninguém aqui pecou contra o Espírito Santo. Ainda que você esteja em pecado na carne, mas você não pecou contra o Espírito Santo, sabe por quê? Porque você está ouvindo hoje essa voz, você está ouvindo a palavra de Deus, não está endurecendo no seu coração. Quantos estão entendendo isso? Esse povo endureceu o coração, não queira conhecer o outro lado de Deus. É melhor a gente ser quebrantado rapidamente, reconhecer onde a gente está errando e receber essa boa palavra, porque ele continua dizendo no versículo 13, para a gente encerrar. Quantos estão entendendo? Versículo número 13: e não há criatura alguma encoberta, oculta, olha para mim aqui no telão, não há nenhuma criatura encoberta aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Esse versículo, para fechar aqui,
Ele está dizendo a respeito do nosso interior, meu querido. Tem coisas da nossa vida que só nós sabemos. Tem segredos do teu coração aí que você não revelou para ninguém nessa vida. Nem para o teu amigo, nem para o teu pai, nem para o teu marido, nem para a tua esposa. Só você conhece esse segredo. Você acha que é só você, porque se Deus conhece. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Tudo que você faz nessa terra, Deus conhece. Deus conhece as ações do homem. Deus conhece as nossas atitudes. É por isso que quando você está diante da palavra, você tem que se despir diante dela. Não adianta pôr uma máscara, porque se você coloca uma máscara, você está escondendo a tua verdadeira identidade. Por isso que essa palavra, quando ela é revelada a mim e a você, ela é capaz de mostrar para mim e para você que Deus conhece tudo a nosso respeito. Deus conhece todos os teus atos. Olha para mim, presta atenção. Se há algumas coisas que você está praticando, quem sabe no teu oculto, quem sabe coisas que jamais você poderia revelar para alguém, meu querido, tudo que está oculto será revelado. Deus trará a luz. Não deixa nada ficar escondido na tua vida. Uma mentira pede outra mentira. E uma verdade pede uma mentira? Não pede, é incompatível. Então, ainda que você seja penalizado em alguma área da tua vida, falando a verdade, fale a verdade, porque tem muitas pessoas que estão presos ou presas pelo laço da mentira. A mentira, irmãos, é uma coisa tão séria na vida de uma pessoa, que ela enlaça a pessoa, ela traz um engano para a pessoa. Foi isso que Satanás, através daquela serpente, ela trouxe aos ouvidos da Eva. A Eva foi enganada pela serpente, porque era uma mentira. Então nessa noite, deixa a mentira em nome de Jesus cair por terra. Não deixe que a mentira seja a tua amiga, a mentira seja alguém presente na tua vida, porque tem pessoas que têm a arte de falar mentira de um tal jeito, que você ouve ela como se fosse uma verdade. Nem aqueles aparelhos sofisticados, detector de mentira, consegue acusar a pessoa que está falando a mentira, porque ela ficou profissional na mentira. Diante de Deus, toda a verdade tem que ser revelada. Diante de Deus, nós não podemos de maneira alguma esconder nada. O microscópio de Deus é a palavra do Senhor. Ao sair daqui, você, de maneira pessoal, vai dizer: Senhor, a tua palavra falou alguma coisa comigo nessa noite. Há alguma coisa oculta na minha vida, há alguma coisa que eu estou praticando que não condiz com a tua palavra, há certas coisas na minha vida que não estão servindo para me limpar, está servindo para me sujar cada vez mais. Quando você vê um cristão tombar, quando você vê um crente se desviar da presença de Deus, às vezes eu fico tão preocupado ao conversar com certas pessoas que estão se afastando de Deus, e a minha pergunta é: qual é o motivo que você está se afastando de Deus? Sempre vai haver alguma justificativa. É a igreja, é o pastor, é os irmãos. Eu não consigo me relacionar com ninguém dentro da igreja. Não é nada disso não, irmãos. Isso são desculpas esfarrapadas, são os pecados ocultos que estão perpetuando na vida das pessoas. Então que nessa noite, seja você crente ou seja você não crente, tudo aquilo que está acontecendo na tua vida já é conhecido de Deus. Por isso que ele está fazendo esse fechamento aqui, falando ao povo de Israel: vocês acharam que estavam me enganando, mas eu conhecia o profundo e o oculto da vida de vocês. Tudo que está na nossa vida já é conhecido de Deus. Então é melhor a gente resolver isso a partir de hoje. Quantas pessoas embaraçadas com o pecado,
Embora a gente não queria falar sobre pecado, esse assunto sobre pecado, irmãos, já deveria ter sido um assunto resolvido no meio dos crentes. Pastor não precisava mais falar de pecado, a menos que a pessoa seja um novo convertido, mas crente velho, pessoas que estão com 5, com 10 anos de igreja, 20 anos, ainda estão embaraçados com o pecado, estão fomentando, alimentando, ao invés de alimentar a piedade e a obediência, estão alimentando a incredulidade e a desobediência. Como que eu alimento, pastor Roberto, a incredulidade e a desobediência, fazendo com que essa palavra que você está ouvindo nessa noite, ela simplesmente entra no teu ouvido aqui e sai do lado de cá. Às vezes nós somos informados nessa igreja de alguns pecados ocultos que acontecem no nosso meio, e algumas pessoas que estão lá fora, que não são evangélicas, às vezes levantam algum clamor, como eu ouvi aqui algum tempo atrás, dizendo: pastor Roberto, por acaso o senhor não prega isso para a sua igreja não? Eu disse para a pessoa: eu prego, eu falo, eu insisto, eu digo para esta igreja a respeito do pecado, porque aqui nesse altar eu não posso ter compromisso com ninguém aqui. O compromisso que eu tenho aqui como atalaia é de pregar o que Deus colocou na minha boca. Eu não me prendo por causa de dizimista. Não posso falar do pecado do adultério, porque se eu falar do pecado do adultério, a pessoa pega a sua biblinha e vai para outro lugar onde não se fala de pecado. Eu não tenho compromisso, meu querido. O meu compromisso é falar a verdade para você. Viva em santidade, abra mão desse pecado que tantas vezes acaba com a tua santidade. O seu compromisso a partir de hoje, depois de ouvir essa palavra, o teu compromisso não é com a quadrangular. Para com isso. Arranca uma carteirinha e diz: eu sou quadrangular. Ainda costuma alguém falar assim: essa igreja é a igreja da porta larga. Isso me irrita, mas tem hora que tem que ficar calado. Porque cada igreja, com o seu pastor, com o seu líder, se responsabiliza de educar, disciplinar, ensinar e fazer com que o seu rebanho seja purificado, não através de metodologia, mas seja purificado através da palavra de Deus. Não saia daqui nessa noite me malhando não. E se você quiser fazer isso, faça, mas tenha consciência de que eu te preguei a verdade. Eu te falei daquilo que está escrito na palavra de Deus. Não adianta a gente juntar uma multidão aqui, galeria cheia, aqui embaixo tudo cheio. Para o pastor, irmãos, o número de pessoas, a gente se sente realizado, sabe? Realizado. É uma satisfação para qualquer pastor hoje, em Juiz de Fora, dizer: a minha igreja. Que minha? Que minha igreja? Tira esse minha da frente. Quem falou que essa igreja é tua? Quem falou que essas ovelhas são tuas? Essa igreja tem um dono. Essa igreja tem um esposo. Não foi eu que paguei o preço do sangue, não. O preço do sangue de Jesus, Ele pagou isso, e foi um preço muito alto. Não foi ouro nem prata, foi o sangue de Jesus, para remir eu e você, para nos fazer ovelhas do seu pasto. Então qualquer pastor tem orgulho de dizer: eu tenho uma igreja construída e tenho muitos membros. Aí eu quero perguntar: como é que está essa igreja? Essa igreja está cheia de pessoas que estão realmente por interesses próprios, como pessoas que estão como no restaurante para serem servidas o tempo todo? Ou você tem uma igreja operante, uma igreja que trabalha para o reino de Deus, uma igreja que ganha alma para o reino de Deus, uma igreja que cuida da alma, uma igreja que, embora não seja pastor, não seja evangelista, não seja um missionário, mas ele é um intercessor. Uma pessoa que paga o preço da oração, paga o preço do jejum, põe o joelho no chão, ninguém viu, ninguém vê, mas os céus se abrem para receber a tua oração em favor de um pecador. É por isso que Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, granjear bens dessa terra e perder a sua própria alma. Então a importância nossa nessa noite é de valorizar aquilo que Deus valoriza. Deus não valoriza coisas, Deus valoriza pessoas.
Você é a joia rara de Deus. Você é a preciosidade de Deus dessa terra. Então, ainda que você ache que o pastor Roberto aqui está sendo exagerado nas palavras, não estou, porque se Deus descesse aqui e Ele estivesse falando comigo, contigo, Ele ia pedir uma coisa só para mim e para você: sede santos como eu sou santo. Santidade ao Senhor. Então, diante dessa palavra, irmãos, qual é a nossa resposta nessa noite? Senhor, eis-me aqui, tira de dentro de mim aquilo que não presta. Ontem eu estava comentando a respeito das atividades das pessoas hoje, irmãos. Eu venho de uma época, meus irmãos, eu tenho 5.1, vou fazer domingo que vem. 51 anos, 40 na presença de Deus, 41, porque com 10 anos eu estava servindo ao Senhor. Mas eu venho de uma época, meus irmãos, e os cinquentões sabem o que eu estou falando aqui, só os cinquentões sabem, ou acima de 50 sabem, que telefone naquela época era uma coisa muito rara. Eu, por exemplo, na minha época, a gente tinha que, para receber um telefonema, a gente tinha que falar com o vizinho, aqui ó, fulano vai ligar. Se fulano ligar, você me avisa, me dá recado. Aí era um tal de chamar, ô fulano, aqui ó, telefone para você. Você ia na casa do vizinho para poder, porque era poucos telefones, a maioria das pessoas não tinham telefone. Quem é dessa época? Lembra disso? Tinha gente que vendia linha telefônica por um preço muito exagerado. A comunicação era muito escassa, mas a tecnologia avançou, a ciência chegou, se multiplicou, evoluiu, o Brasil evoluiu junto, todo mundo hoje, até cachorro tem celular hoje. Até o cachorro coloca no ouvido, meu dono está me chamando, já é automático. E aí, Bilulu, como é que tá? Todo mundo tem celular, tem pessoas que têm 2, 3 celulares, está rindo? Só que essa comunicação, ao invés de ser benéfica, passou a ser maléfica, porque as pessoas não sabem fazer uso do aparelho celular. Através do celular veio também a internet, que está agora turbinada, e está aí, ó, no telefone, no celular do seu filho, onde ele tem acesso a muitas informações que não lhe é permitido antes da hora. Então a tecnologia chegou de uma maneira saudável para muitos, mas tem alguns que não estão sabendo fazer uso disso, e tem sido uma arma de autodestruição dentro dos lares, irmãos. Então nós precisamos educar os nossos filhos, a nossa família, através da palavra de Deus, para que através do WhatsApp, do Facebook, você não venha expor a tua imagem, a tua identidade, de maneira tão negativa nessas redes virtuais. Quanto crente lavado e remido no sangue de Cristo, quanto crente que aqui dentro dessa igreja sou batizado com o Espírito Santo, mas lá na selfie, né, aquela vara, deixa aquele negócio, estende um negócio lá na frente lá, ó, e a pessoa fica lá, batendo fotos e mais fotos, fotos que não condizem com o cristão, e isso vai sendo uma navegação nas redes virtuais, e isso traz tanta vergonha para pai, para mãe, tanta vergonha para o Evangelho, para o Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou comentando isso, irmãos? E talvez você ache, não tem nada a ver, tem tudo a ver com a palavra de Deus, porque quando a nossa mente está cheia da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, você não tem tempo para fazer selfie. Vou bater da parte de cima. Não ficou bom, tem que mostrar tudo. Você acaba colocando o Evangelho no escândalo. Então quero conclamar essa igreja para 2018, seja mais criterioso com a tua imagem. Imagem é algo que é criado, não adianta a pessoa ficar dizendo de si mesmo, eu sou honesto, eu sou crente, eu sou espiritual. Não precisa falar, meu irmão, não precisa você ficar falando em língua dos anjos ao sair desse culto aqui, não. Tem pessoas que, eu sou pentecostal, faz questão de dizer, sou pentecostal, eu vou no monte, pastor Roberto, 3, 4 vezes na semana, pastor Roberto, eu jejuo 4 vezes na semana. Isso é querer ser espiritualista,
Porque o crente que ora, que jejua, o crente que vai no monte, o crente que busca a presença de Deus, ele não faz alarido, ele é conhecido pelas suas obras. Não precisa tocar trombeta, mostra com as tuas atitudes, mostra com a tua imagem de crente. Não adianta você falar uma coisa e você fazer outra. Viva como um crente, obedeça a palavra de Deus e saiba que você está diante, não de uma denominação, você está diante do Espírito Santo, que conhece o profundo e o oculto da tua vida. Como o nosso irmão Silvio nessa manhã pregou uma palavra muito abençoada, e eu vou fazer uso das palavras dele, a respeito do quase. Ele disse aqui a respeito do quase santificado, quase batizado com o Espírito Santo, quase crente. Não existe quase, irmãos. Ou você é, ou você não é. Nós precisamos nessa noite resolver diante de Deus, já que a palavra disse para mim e para você, que Ele conhece a minha vida e conhece a tua vida, e o profundo da nossa vida Ele também conhece. Vamos tomar uma decisão aqui nessa noite. A gente viveu uma vida íntegra diante de Deus. Quantos digam amém para essa palavra? Viver uma vida íntegra, uma vida piedosa diante de Deus. E aqueles que ainda não conseguiram, esforcemo-nos para vivermos uma vida piedosa, uma vida de obediência diante de Deus, porque se você não nutrir a piedade e a obediência, vai morrer de fome. A piedade e a obediência, porque a nossa carne, no capítulo de número 5 lá de Gálatas, vai dizer a partir do verso número 19, que as obras da carne estão ativas o tempo todo, batendo na tua porta e dizendo, a prostituição está dizendo, deixa eu entrar, por favor. A carne clama, por favor. A fornicação bate toda hora no coração do jovem, por favor. Desculpa a expressão, não tem criança aqui? Por favor, só uma transa hoje, é só hoje um motel. Se você me der, carne, só hoje um motel, eu vou ficar feliz da vida. É por isso que os nossos jovens estão caindo, porque não conseguem se submeter à voz do Espírito Santo, que fala sempre nesse culto: cuidado com a tua moral, cuidado com a tua vida sexual, você não é objeto de uso. A sociedade está dizendo, os ditames dela, está dizendo para que um jovem, para que ele possa se casar, ele tem que ter relacionamentos sexuais ativos para conhecer a sua parceira, quando a palavra de Deus está dizendo, fugir da prostituição, fugir dos desejos da tua carne. Chame você na faculdade, quadrado, redondo, retangular, chama do que você quiser, responda para essa pessoa: o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, o meu corpo não pode ser usado para imundície. A nossa mente, meu querido, precisa ser transformada, mas não é através de regras de uma igreja. A mente do crente é transformada pela palavra de Deus. Fala com esse camarada: se você gosta de mim, casa comigo. Tu é homem para me chamar para um motel, para deitar na cama, para tirar a minha virgindade, para acabar com a minha moralidade? Seja homem para falar com o pastor Roberto: eu vou marcar meu casamento, pastor Roberto, daqui a 4 meses. Isso é que é ser homem. Homem não é porque tem uma genitália, homem tem que ser de caráter. Quando Davi chegou no ouvido de Salomão, chamou Salomão e disse para ele uma coisa só: Salomão, meu filho, seja homem. Porque na hora que Deus foi pesar a mão no Davi, ele disse: eu vou pesar a mão no povo de Israel. Davi falou: não pesa a mão em Israel, pesa a mão em mim, eu sou o cara, foi eu que pequei. É por isso que nós temos que reparar as brechas da nossa vida. Como estão entendendo isso? Repare as brechas da tua vida. Há algo na nossa vida que ainda está aberto, legalidade para Satanás. Tem crentes aqui na sexta-feira, caindo endemoniado. Eu não tenho vergonha de falar isso não.
Eu poderia até omitir isso e falar assim, isso acontece, isso é normal na igreja. Não é normal, não pode ser normal. Um crente que desceu as águas, um crente que agora o seu corpo é templo do Espírito Santo, professa Jesus, os demônios voltarem a morar nesse crente, alguma coisa muito errada está acontecendo, irmãos. Vamos terminar esse culto nessa noite aqui, mas vamos colocar a nossa vida no altar de Deus, amém, irmãos? Não vamos brincar de ser crente, não, para de brincar de ser crente, para de pôr a Bíblia debaixo do braço e passar um gel no cabelo, para, ninguém quer ver gel no cabelo, uma gravatinha, um terno aí, e eu sou crente, não, Deus quer ver, e as pessoas querem ver as nossas atitudes. Você vai ser conhecido, não é aqui não, aqui todo mundo está com cara de crente. Olha, irmã Sônia, que jeitinho de crente. Todo mundo tem jeitinho de crente aqui. Agora, saiu daquela porta ali, aí sim, você tem que mostrar que você é luz e você é sal dessa terra. E aos que estão se convertendo, os que estão chegando agora, já vai sabendo como é que é o caminho de Deus. O caminho de Deus é apertado. Não tem folga não. E é nesse aperto que nós vamos crescer e vamos frutificar. É nesse aperto, é nesse crescimento que as pessoas verão que no bairro de Nova Era, ainda que a gente realmente continua como pecador, mas tem uma igreja que prega, pelo menos prega, sempre nesse altar, a verdadeira e genuína palavra de Deus, informando para os irmãos, para a gente encerrar, que essa igreja não é incompleta. Só pode ser incompleta para alguém que possa julgar ela, porque nesse meio aqui, a nossa igreja, eu quero trabalhar isso esse ano, no nosso meio, nós vamos pregar sobre cura divina. Eu creio em cura, você crê? Por isso que na nossa bandeira quadrangular, Jesus Cristo, tipificado no cálice, Jesus Cristo cura. Jesus Cristo também, Ele é o nosso Salvador, Ele também nos liberta, a cruz de Cristo, nossa salvação. E Jesus Cristo também batiza com o Espírito Santo, significa que essa igreja, a doutrina dela é uma doutrina que também dá ênfase à pessoa do Espírito Santo. Então nesse meio aqui, se você fala em línguas estranhas, você pode falar, você pode orar em línguas estranhas, porque aqui não tem esse negócio de falar, nossa, o que é isso? Que barulho é esse? Que voz estranha? Então você está no lugar errado, está no lugar errado. Porque a igreja é o lugar onde nós precisamos fazer como Jesus fez. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Estou exagerando ou não? Quando ele estava para ser batizado no Rio Jordão, João Batista, antes de descer Jesus às águas, aparece uma pomba como forma corpórea, e ali o Espírito Santo desce sobre Jesus, e Deus abre a sua boca e diz, esse é o meu filho, em quem me comprazo, tenho prazer, tenho alegria, a ele ouvi. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, e nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, na vida dos crentes esse ano. Crente batizado com o Espírito Santo não dá trabalho para o pastor. Crente carnal dá trabalho. Enquanto a gente não entender a obra do Espírito Santo na vida do crente, a gente vai estar dando trabalho para Deus, trabalho para o pastor, e dá trabalho, irmãos, e dá trabalho. Então olha, Jesus tinha o seu ministério tríplice, Jesus pregava a palavra de Deus e ensinava, Jesus curava os enfermos e Jesus expulsava os demônios. Nessa igreja tem libertação, e não tem esse negócio de ser só sexta-feira não, é qualquer dia. Hoje é domingo, vem para frente, vou orar pela tua vida, se tiver demônio vai sair no nome de Jesus, amém, irmãos? Então nós vamos fazer com que essa igreja seja completa, ela tenha as suas atividades, ela tenha a sua organização nos seus trabalhos, e você acima de tudo, entre nessa igreja, e saia daqui edificado pela palavra de Deus. Eu espero que essa igreja ore mais durante esse ano, ore mais pelo nosso ministério, irmãos. Muitas têm sido as setas do diabo contra esta igreja, muitas lutas nós temos enfrentado, mas eu dou glória a Deus, que em todas elas, nós somos mais do que vencedores. Amém? Se coloque sobre os teus pés. Cadê o pessoal do louvor? Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Então não sinta algo exagerado não.
vai se acostumando com aquilo que Deus vai continuar falando durante todo esse ano, nesses trabalhos. Pastora Elza, ela está aí com esse trabalho aos domingos, em algumas mensagens, ela vai estar aqui orando e falando a respeito do Espírito Santo. E é nesse ensinamento, nessas palavras, que nós vamos crescer e nós vamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Os irmãos vão estar cantando aqui, e eu quero lançar aqui nessa noite um convite. Assim como Jesus, ele lançou o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nessa noite ele não está chamando sobrecarregados. Vinde a mim, todos vocês que estão vivendo uma vida sem santidade. Quem sabe há alguém aqui nessa noite, pessoas que não estão conseguindo estar na presença de Deus, servir a Deus em piedade, em santidade. Quem sabe o mundo tem assediado tanto você, o mundo tem paquerado você. Quem sabe você tem sido um ficante. Você sabe que tem um tal do ficante agora? O ficante fica com o mundo. Não, você não vai ficar mais com o mundo, você vai ficar com Jesus, porque é Ele que te conquistou, Ele é teu amigo fiel. Se você tem coragem nessa noite de se colocar diante dEle como um vaso, Ele diz através da sua palavra que na sua casa Ele tem vaso de honra e tem vaso de desonra. Mas aqueles que são vaso de desonra, nessa noite, Ele é o oleiro. E esse oleiro, ele tem a habilidade de quebrar o vaso e fazer de novo. Fazer um vaso que glorifique o nome dEle, para que através desse vaso o nome dEle seja glorificado. Você não precisa mais viver no anonimato, e muito menos viver lá fora dizendo que você às vezes é crente e às vezes você não é. Você pode tomar a decisão nessa noite, a grande decisão você pode tomar, de dizer para Ele nessa noite: Senhor, eu sou totalmente Teu, o mundo não me pertence mais, as obras da carne não me dominam mais. Nessa noite eu sou totalmente Teu. Fecha os teus olhos, eu quero que todos fechem os olhos. Nesse momento nós vamos orar. Se há alguém aqui nessa noite, e eu não vou nem insistir o convite, porque Deus conhece o profundo e o oculto. Quando você vai ao médico, o médico te pergunta: o que você tem? Qual é a tua enfermidade? E a partir do momento que você fala para o médico, ele vai diagnosticar a tua doença. Hoje, o Espírito Santo está perguntando: onde é que você está errando? Onde é que você está caindo? E nessa noite ele te convida: eu quero te colocar de pé. Só você que está passando por essa situação de fraqueza espiritual, põe a mão sobre a tua cabeça, todos de olhos fechados. Nós vamos orar nessa noite. Há muitas pessoas essa noite que estão confessando diante de Deus suas fraquezas. Você não precisa abrir os olhos, fique com teus olhos fechados. Essas pessoas estão sendo sinceras diante de Deus. Essas pessoas agora estão se colocando diante daquele que pode todas as coisas. Deus nessa noite quer remover da tua vida tudo aquilo que está dentro do teu coração, tudo que te contamina, tudo aquilo que te condena, porque nessa noite você vai sair daqui dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque você vai parar de andar na carne, você vai começar a andar no Espírito. Enquanto os irmãos estão cantando, nós estaremos orando. Não tira a mão da tua cabeça não, você está mostrando para Deus nessa noite a tua fraqueza. Pecado tem nome, você põe o nome no teu pecado, diz para Ele: Senhor, é esse pecado que está me enfraquecendo. Mas nessa noite, Deus é poderoso para remover da tua vida todo o pecado. O sangue de Jesus te purifica nessa noite, o sangue de Jesus te perdoa nessa noite. Abre a tua boca e começa a orar. Você que está nessa noite se apresentando diante de Deus, fala com Ele, isso, seja sincero, coloca diante de Deus o teu pecado. Ó Espírito Santo,
Ó Espírito Santo, nós convocamos a Ti nessa noite. Olha agora, meu Pai, olha para cada uma dessas vidas, ó Deus. São vidas que foram compradas pelo Teu precioso sangue. São almas preciosas aos Teus olhos, que estão vivendo debaixo do cativeiro do pecado. Liberta nessa noite, Jesus, que toda obra do diabo que se manifesta sobre a vida dessas pessoas caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Liberta nessa noite, Jesus. Liberta, Jesus, do jugo do pecado. Liberta, Senhor, das algemas do pecado. Toca, Jesus. Renova a fé dos Teus filhos, Senhor. Ora, 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 abre a tua boca, fala com Deus. Pra sempre governarás, teu reino não passa. Meu Deus, oh Deus, ó Santo Deus, sim, meu Deus, maravilhado, oh Espírito Santo, és muito mais do que toca, toca nessa noite, põe de pé, meu Deus. Renova o Teu povo, renova a Tua igreja, Senhor. Espírito Santo, Orindolo Malaya, Orindolo Malaya, Orindolo Malaya, Orindolo Malaya. Oh, glória a Deus! Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Meu Deus! Aleluia! Faz a Tua obra, Deus! Faz a Tua obra, Deus! Santifica a Tua igreja! Santifica o Teu povo, Senhor! Batiza com o Espírito Santo! Oh, aleluia! Aleluia! Derrama, Senhor! Derrama poder! Derrama poder e unção! Em nome de Jesus! A nossa vida é um altar! A nossa vida é um altar de adoração ao Teu nome! Toca, Deus! Toca, Deus! Desce, Senhor, no meio do Teu povo! E revela o Teu povo, Senhor! Sobre um Deus que sabe Aleluia! ó Santo Deus, Tu és santo! Tu és maravilhoso, Deus! és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero vasos de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.